Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão ver, né? A gente está iniciando um projeto novo aqui na Liga, que é com entrevista com professores. O objetivo é a gente criar um canal mais direto, né, de comunicação, para os professores falarem sobre sua trajetória, mostrarem os projetos de pesquisa, para os alunos terem noção disso, né, e ter um contato mais direto com os professores, vendo também eles falar sobre algumas coisas que não incluem as aulas, né. A gente convidou hoje para essa primeira entrevista a professora Janaína Menezes Zanovelli. Ela é graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ela tem mestrado e doutorado em Farmacologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, USP. Ela realizou pós-doutorado na USP também, no Departamento de Psicobiologia, e também no Instituto Nacional de Drogas e Instituto Nacional de Saúde, que é o NIDA, que fica na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Atualmente, ela está como docente do Departamento de Farmacologia da UFPR, e ela tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em psicofarmacologia e neuroquímica. Atualmente, ela está coordenando estudos em duas áreas, e os objetivos principais são investigar alterações comportamentais e moleculares de psicopatologias associadas ao diabetes, bem como a busca pelo entendimento dos mecanismos fisiopatológicos e descobrimento de novos alvos de ação de fármacos. O segundo objetivo, que ela mais busca na pesquisa, é estudar a neurobiologia da ansiedade, fazendo uma abordagem farmacológica, comportamental e neuroquímica. Eu dou as boas-vindas para a professora Janaína. Se você quiser fazer uma introdução, falar algumas palavras antes da gente começar, muito bem-vinda, professora. Eu agradeço muito o convite do Gabriel, da Liga, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha trajetória, da minha linha de pesquisa, e também provocá-los de alguma forma, né, para a carreira acadêmica, né, algo que está tão em moda, né, sobre isso, um assunto que vem sendo discutido, né, um lado positivo e negativo, enfim, é algo para a gente conversar também nesse momento, né. Então, eu agradeço muito já o convite. Estou bastante feliz com esse convite de iniciar, né, esse módulo aí de entrevistas com vocês. Então, é um prazer. Muito obrigada. Certo. A gente pensou em 2 blocos de perguntas, né? Onde a professora vai falar sobre a trajetória dela, a gente vai iniciar por esse bloco, e um segundo depois que ela vai falar sobre a pesquisa, a gente programou umas perguntinhas mais específicas sobre as áreas de pesquisa que ela atua, né? A primeira pergunta que a gente pensou é como que foi essa trajetória acadêmica, professora? Como eu apresentei, você passou um período lá no NIDA, no NIH. Eu gostaria que você colocasse nessa resposta um pouco de como que é a diferença na rotina no exterior também, e como que a gente pode aplicar esses conhecimentos de fora do Brasil na realidade brasileira, que é bastante diferente, né? Tem particularidades e tal. Gostaria que você falasse um pouquinho, assim, desde quando você entrou lá no curso de farmácia e tal. É interessante, Gabriel, porque assim, na hora que você começou a ler um pouco o meu currículo ali, né, você fala, nossa, que trajetória, meu Deus, é longa, né? Então, assim, acho que ficou bem claro que é uma trajetória longa, é uma trajetória de paixão, de amor pela ciência, a gente vai construindo devagarzinho, acho que a graduação é super importante em nos despertar, né, o autoconhecimento mesmo das suas habilidades, dos seus interesses, do que você espera do seu futuro. Então, aquela perspicácia, né, de saber aquilo que está te provocando para algo bom, né? Então, a educação tem isso, né? O estudo tem isso, de nos desafiar constantemente. E aí a gente vai. Então, assim, eu lembro que durante a graduação tem um professor Frederico Guilherme Greff, um dos grandes neurocientistas do mundo, né? Felizmente ele é brasileiro, que criou a hipótese, né, do papel dual da serotonina nas emoções. Então tem um grande impacto aí nas doenças de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico. E eu fui assistir uma jornada, estava lá assistindo, eram vários os convidados, quando ele falou sobre o tema, né, de ansiedade, o papel da serotonina no sistema nervoso central, as medicações, e eu fiquei encantada com o tema. Então, eu acho que esse foi um ponto que me despertou, e eu falei, gente, eu amo o cérebro, é isso que eu quero estudar, quero ser
quero entender como que funciona as conexões, essas doenças, por que a gente tem isso, eram tantas as perguntas, né, e eu automaticamente fui procurar uma iniciação científica na farmacologia. Naquela época tinha um professor, o Ricardo Nunes de Souza, que é professor ainda, né, da Unesp na farmacologia, e ele trabalhava exatamente com essas questões, tinha sido aluno do professor Greff, só que ele estava de saída para um pós-doutorado. Então, eu falei, e agora? Eu queria aprender a fazer cirurgia estereotáxica no cérebro, implantar cânulas, eu estava com essas ideias. E eu fui para fisiologia, então, que a fisiologia e a farmacologia andam juntas, né, lado a lado. Aliás, há essa ligação, né, biologia molecular, tudo isso é muito importante na neurociência. E aí eu fiz meu estágio na fisiologia, mas a minha paixão era a farmacologia, tanto é que eu fui procurar fazer um mestrado em Ribeirão Preto na área de farmacologia e neurociências. Então, esse foi um ponto bem interessante na trajetória, né? E aí o Gabriel já falou muito bem sobre a continuidade, né? Mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados, né? No exterior, o que acontece lá é que, por exemplo, onde eu fiquei, no NIAID, que foi o Instituto Nacional de Drogas de Abuso, lá em Baltimore, eles têm muita pressão e deadline, ou seja, eles conseguem grandes financiamentos, os grants, e eles têm que prestar conta, né, dos resultados e dados, e foi uma experiência incrível. Então, assim, eu tive aprovação, eu escrevi um projeto, o CNPq aprovou meu projeto, era para eu trabalhar com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e sistema dopaminérgico. E o meu supervisor de lá adorou a ideia e tal. Só que quando eu cheguei lá, ele falou assim, Janaína, não vai dar para a gente fazer isso por enquanto, eu vou te inserir num outro projeto. Você vai trabalhar com Huntington disease, são ratos modificados geneticamente, então você vai avaliar os movimentos de face e tal. Eu estou com deadline, com vários compostos para testar. E foi isso. Então, no exterior, então, já uma característica de lá é que muitas vezes a gente vai querendo fazer alguma coisa e as coisas mudam. E isso achei legal, doença de Hunt, então aprendi uma cirurgia nova, então aprendi muita coisa, mas eu queria o meu projeto, né? Tanto é que eu escrevi para o CNPq e falei, olha, não estou conseguindo fazer meu projeto, mudei e tal. O CNPq falou, não, tudo bem, passa aí, tá tudo certo. E ele sempre falava, não, a gente vai, mas aí as ideias foram acontecendo, né? Eu fui muito feliz de ter a supervisão do professor Sérgio Ferré, um grande farmacologista na parte de farmacodinâmica, estuda bastante a heteromerização de receptores, então quem tiver interesse aí de pesquisar os trabalhos dele é muito legal, uma pessoa maravilhosa. E só que é aquele sistema, né? A gente trabalha muito lá, e isso é bom. E por que a gente trabalha, eu digo até muito mais em termos de bancada e laboratório? Porque eles têm tudo disponível, né? Então, assim, eu não tenho que ficar esperando para conseguir anticorpos, drogas, e eu vi, eles desperdiçam muito, né? E a gente fala, nossa, mas dá para reutilizar essa pipeta, ponteira, enfim. E então eu guardava, e meu colega me falava, Jana, não precisa ficar guardando, né? Então são tantas as diferenças, e muitos relatórios que a gente tinha que fazer. Então, quando a gente volta para o Brasil, o ritmo é bem lento aqui, mesmo porque a gente tem muitas dificuldades aqui, né? Então, assim, o Gabriel perguntou, né? Como que a gente vai aplicar aquilo que a gente aprendeu? Que não dá. Minha resposta é, infelizmente, a gente não consegue. Né? Por exemplo, animais modificados geneticamente, isso é muito caro. Né? Eu queria trabalhar no meu modelo de diabetes com animais, ou com dieta que a gente compra, né, para induzir um modelo de diabetes mellitus tipo 2. Só que aí a gente se esbarra num outro problema, né? Então, não dá. O que dá para trazer do exterior é tentar sempre buscar uma qualidade daquela, não desistir, por mais difícil que seja. Então, esse aprendizado é riquíssimo, além do autoconhecimento de que a gente é capaz de sobreviver num outro país
sozinha, não é fácil, né? Dá angústia, a gente chora algumas vezes, outra língua, então, ser outro ritmo, né? Então, isso também é um grande aprendizado. E depois disso, eu acho que qualquer coisa se tornou mais fácil para mim, sabe? Não sei se eu respondi, Gabriel, se quiser perguntar isso. Respondeu muito bem, professora. Eu estava pensando que você fosse responder algo assim mesmo, principalmente pelas condições que a gente está passando agora de pesquisa no Brasil, né? Sim. Mas eu vou passar para a segunda pergunta, né? Que a gente tem várias, porque eu até fiquei, você estava falando assim, quando você estava na sua aula lá com o professor, você ficou arrepiado de ouvir ele falar as coisas lá, eu fiquei aqui também ouvindo você falar. E eu gostaria de ver o outro lado, né? Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou na formação? Todo tipo, né, de dificuldade. Quero que você fale um pouquinho sobre, por favor. Tá. Essa é uma pergunta que eu achei bem interessante, porque, assim, dificuldade, que palavrinha, né? Foram inúmeras as dificuldades, né? E eu considero normal as dificuldades, não é só na área de ciência, não. Em qualquer área que você for, as dificuldades, elas existem, né? Em qualquer país, não é só aqui, isso é normal, né? Uma coisa importante é que nunca é fácil a gente realizar um sonho, né? A gente tem um objetivo e não é fácil atingir. Então, para a gente atingir, né, e fazer aquilo se tornar real, serão muitos obstáculos, né? Além, por exemplo, um dos obstáculos bastante comuns é a situação financeira, né? Isso é um obstáculo, e vários outros obstáculos, né? Mas é interessante que nenhum desses obstáculos, eles vão nos incapacitar de atingir o sonho. Eu conheço várias histórias, né, de pessoas com bastante dificuldade financeira, que estudavam, trabalhavam, enfim. Então, isso exige sacrifício e determinação. Então, para superar qualquer obstáculo, a gente tem que ter muito foco e determinação. E perder aquilo de querer tudo muito fácil e rápido, né? Às vezes tem que abrir mão. Eu abri mão de alguns momentos de lazer, de muita coisa que eu gostava de fazer para atingir, para fazer aquele meu sonho se tornar real. Então, assim, não é fácil, é preciso determinação, foco, raciocínio de como reverter esse obstáculo ou minimizá-lo para que ele não te impeça de você ser bem-sucedido, né? Uma outra dificuldade muito grande somos nós mesmos. A gente pode se tornar o nosso maior obstáculo, que é a mente, né? Mas você não vai conseguir. Você não fala inglês. Não, você é mulher, ninguém te ouve, você fala muito baixinho. Isso é muito difícil. Isso é demais. Então, assim, essa luta com esse inimigo, ela é diária. E eu passei por isso, muitas inseguranças, medos, né? Por isso que eu falei, a experiência no exterior não é fácil, porque aí a gente tem que encarar frente a frente o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Então, mas é possível, né? Então eu estou aqui para dizer para vocês que tudo é possível quando a gente cria estratégias, né? De lutas com a gente mesmo, com os nossos medos, tentando enfrentar isso e tentar manter uma mente mais otimista, né? Então, esses obstáculos aí são possíveis a gente contorná-los, tá? E vale a pena. E é muito gostoso quando a gente vê que vale a pena, né? É muito, muito bom ouvir isso também. Passando para a próxima pergunta, eu quero saber qual é o que você considera, né, a sua principal contribuição para a área biomédica no geral, né? Sei que você gosta bastante de neurociências, mas tem algumas contribuições de outras coisas. Gostaria de saber qual que você considera a tua principal. Eu acho assim que a minha principal contribuição na área biomédica, assim, pensando no curso de vocês, eu como professora, é eu me desafiar a passar sempre o melhor para vocês em termos de conhecimento, né? Então, isso é um desafio diário. Então, por exemplo, as aulas a gente vai mudando sempre, porque estou sempre me desafiando a trazer o melhor para vocês.
e de alguma forma despertá-los, estimulá-los, e tentar conduzi-los, né, sempre que possível. Às vezes não somente em sala de aula, mas em conversas paralelas. Felizmente, eu sempre tive muito isso com alunos, e isso é muito bom. De alguma forma a gente pode animar, né, como nós estamos fazendo aqui hoje, nesse momento, né. Por exemplo, eu dou uma disciplina para biomedicina, que é análise de dados 2, conhecida como bioestatística. Então é um mega desafio, né? É um mega desafio. Eles vêm tudo traumatizado e achando aquilo um horror, sem vislumbrar em que momento esse tema vai ser importante na vida deles, né? Então, assim, é um grande desafio para mim mostrar para vocês que isso é fundamental. Mesmo você não gostando de pesquisa, você em algum momento vai ter que pegar um artigo científico, certo? Se você não conhecer esse tema, você não tem nem como ser crítico, né? Porque às vezes o autor faz uma conclusão que não bate com aquilo que está ali, né, nos experimentos. Então, assim, esse é o meu dever, né, de contribuir, tentar esclarecer, despertar e motivá-los de alguma forma, por mais difícil que seja aquele tema, né, por mais desafiador, né. Então, eu acho que essa é uma função muito importante de nós, enquanto professores ali, né, e a relação com alunos de graduação. Perfeito. Agora, a última pergunta desse bloco inicial. Quais são os seus interesses acadêmicos para o futuro, né? O que você espera de ciência, o que você quer encontrar no futuro? Quando fiquei pensando, nossa, meu interesse, né? Eu tenho tantos. Alguns desses interesses dependem exclusivamente de mim. Por exemplo, não desistir. Alguns momentos eu já pensei em desistir, né? Então, assim, às vezes eu ingressei na universidade em 2011, sem nenhum projeto, sem nenhum financiamento. Então, muita coisa eu comprei do meu próprio salário. Mas tudo bem, né? Estou no início de carreira, sempre tentando. Em algum momento veio um dinheirinho, a universidade sempre tenta nos ajudar ao máximo, a PRPPG, mas não é reclamar, tá? Mas o dinheiro é pouco, né? Mas ajuda. Então, assim, eu continuo colocando do meu bolso. Então, isso às vezes me fez pensar, gente, até que ponto vale a pena, né? Em nome de que eu estou fazendo esse sacrifício? Poderia guardar para viajar, ou, né? Enfim, tantas coisas, né? Mas é por paixão, é por acreditar que a ciência, a educação, o conhecimento mudam uma sociedade, transforma, né? E a gente está muito aquém do que deveríamos estar. Então, assim, eu tenho como missão de vida. Então, eu acho que a nossa profissão também se torna uma missão de vida que vai muito além, né, de ciência. Vai amor aos jovens e ao futuro mesmo do nosso país, né? Então, assim, no que depender de mim é não desistir, é ser resistência sempre, resistir a todos os embates que nos são colocados, aos obstáculos. Eu já falei um pouco sobre isso, né? E alguns sonhos também são em relação à mudança de visão do que é ciência no nosso país e no mundo, né? Então, assim, de ter, né, eu acredito que, quem sabe, futuramente a gente tenha um financiamento, uma disposição maior das nossas autoridades em acreditar que isso é o caminho para mudar uma sociedade, né? A educação, então, se a gente sai, às vezes, na rua, a gente conversa com pessoas, eles não têm um mínimo de ideia do que a gente faz, né? A ideia é sempre aquelas ideias de pessoas que têm a mente aberta, que aceita tudo, que tudo é permitido, que rolam drogas. Eles, em nenhum momento, eles param para pensar na seriedade do nosso comprometimento, né, com a ciência mundial, né, o quanto que, e se nós temos a mente aberta, por que nós temos a mente aberta? Né? Quem são as pessoas evoluídas? Né? Quem é contra pessoas que são orientais, pessoas que são escuras, pessoas que são GLBT? Quem tem mente evoluída? Por que a gente tem uma mente diferenciada, né? Por que menos preconceito? Talvez porque a gente foi entender os conceitos de tudo, a origem de tudo, né? Então vamos estudar,
Então, o estudo e a ciência transformam a mente, o corpo, a vida e uma sociedade, né? Então, essa é a minha missão de vida. Por isso que às vezes eu ainda pago uma droguinha com meu dinheiro para os meus alunos estarem ali no laboratório, né? Na esperança, né, da gente ser uma sociedade um dia melhor, né? Bastante interessante, professora. Ainda mais porque a gente vê vários professores que têm essa mesma perfil seu, né? De amor pela ciência e tal. Você quer dar mais alguma declaração geral sobre ciência, política, alguma coisa antes da gente entrar nas perguntas mais específicas sobre essas áreas? Não, só talvez dizer assim que a gente está num momento bastante difícil, né? Então, assim, a gente vem na universidade tentando fazer divulgação científica, não somente nós professores, mas vocês, alunos de graduação, esse trabalho da Liga, o trabalho dos nossos alunos de pós-graduação, tentando alertar a população, né, para o conhecimento, a importância da gente conhecer antes de emitir uma opinião, né, da gente aprofundar. E eu acho que, quem sabe, né, com essa... E nada é por acaso. Talvez o momento que a gente enfrente agora é para mostrar que a gente estava fazendo muito pouco pela sociedade em termos de divulgação científica. Então, às vezes, até um momento difícil como esse que a gente está passando, vai reverter em algo bom futuramente. Eu acredito, prefiro ser otimista e acreditar que toda essa movimentação, talvez a gente venha sofrer alguns anos de algumas sequelas, né, do retrocesso em algumas questões, isso é fato, mas nós teremos ganhos também. Então, vamos manter aí o nosso foco, e eu acho que a gente está no caminho certo, assim, de divulgar e lutar por aquilo que é certo, né? Perfeito, concordo com a senhora. Agora entrando mais nas perguntas mais específicas, dando uma retomada na sua apresentação lá, eu tinha dito que a professora trabalha bastante com tem umas linhas interessantes de pesquisa em diabetes e comportamento no geral, né, ansiedade, alguns outros distúrbios. E a primeira pergunta específica é: qual que é a relação que a gente pode ter entre a diabetes e o comportamento, ou entre a diabetes e os distúrbios do comportamento? Como que a gente pode ligar as duas coisas? O meu interesse em estudar essa relação foi observar que, tanto no diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, que é uma das doenças, né, infelizmente, uma das doenças de grande prevalência na população mundial, que gera muitos custos, várias outras comorbidades associadas, né? Quando eu percebi que o transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de humor são bem mais prevalentes na população diabética daquela não diabética, eu mantive interesse nisso para tentar entender se a etiologia ou a patofisiologia dessas doenças mentais, dessas psicopatologias, são semelhantes àquelas não associadas ao diabetes. Então, assim, como neurocientista, essa foi uma questão que me deixou intrigada, né? O que levaria aqui? Será que a depressão poderia precipitar alguma alteração metabólica levando ao diabetes? Ou será que, se eu tenho diabetes tipo 1, eu vou ter uma prevalência maior em desenvolver depressão ou ansiedade? Então, essas questões eu fui formulando, e quando eu ingressei aqui em 2011, pouquíssimas pessoas no mundo tinham esse interesse. E dá até para a gente entender, né? Porque, assim, o paciente diabético, ele tem tantas comorbidades graves, por exemplo, alterações cardiovasculares, alterações renais, a neuropatia diabética, nefropatia, problemas de visão, enfim, outras comorbidades que demandam bastante urgência no tratamento, né? Então, assim, era muito subdiagnosticado os transtornos de ansiedade e de humor nesses pacientes. Foi quando também, buscando na literatura, eu percebi que isso é um erro, porque o paciente diabético que tem algum tipo de psicopatologia, ele vai piorar várias outras comorbidades, por exemplo, doença cardiovascular. Então, assim, ele agrava a condição do paciente como um todo, né? Hoje a gente já sabe que
essas reações inflamatórias que ocorrem no paciente diabético, tanto perifericamente, né, então assim, o aumento de citocinas pró-inflamatórias, né, também ocorre no sistema nervoso central. Então, hoje a gente fala em encefalopatia diabética, né, o cérebro doente do paciente diabético. Então, a gente já consegue entender o porquê da prevalência maior dessas psicopatologias, né, nesses pacientes. Então, mas tem muito ainda que estudar nesse tema. Nossa, interessante demais. Não imaginava essas ligações. Bem interessantes essas pesquisas, professora. A próxima pergunta é sobre o período que a gente está passando agora, né? Você acha que a pandemia, todos os estresses, né, que a pandemia está trazendo, você acha que isso pode impactar a incidência ou a gravidade tanto dos transtornos mentais quanto da diabetes? Ai, Gabriel, essa é uma pergunta que me preocupa. Sim, né? Já está impactando muito. Então, por exemplo, tem vários estudos que mostram uma incidência. A gente sabe que o diabetes mellitus, por exemplo, tipo 1, que é um modelinho que eu estudo, então, antigamente falava, bom, é uma doença autoimune, né? O nosso corpo aqui vai produzir, vai atacar nossas células beta-pancreáticas que não vão produzir mais insulina, né? É uma doença que tem um início na fase juvenil da vida e ela é crônica, né? O paciente vai ter que fazer uma reposição de insulina para o resto da sua vida. Hoje a gente sabe que em termos de etiologia, nós temos a origem idiopática do diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 misto também. Então, infecções virais precipitam essas doenças, inclusive o diabetes mellitus tipo 1. Então, a gente já sabe disso e já tem dados relatados em pacientes que tiveram COVID que vieram a desenvolver já o diabetes mellitus tipo 1, né, principalmente com esse ataque às células beta-pancreáticas, né? Lembrando que COVID-19 vai causar uma reação inflamatória muito grande, né, perifericamente no sistema nervoso central. Então, tem muito a ver com o que eu falei para vocês agora há pouco, do que ocorre no diabetes mellitus, tá? Então, infelizmente, já tem essa relação direta de prevalência de diabetes em pacientes que tiveram aí o COVID. Em relação à psicopatologia, né, tanto pela doença em si, quanto pela própria condição que a gente vive de isolamento, que acaba sendo um modelo já de depressão, né, o isolamento social. Inclusive, a gente faz em ratinhos de laboratórios para induzir um comportamento desanimado e tristonho nos nossos animais, a gente isola, porque nós somos seres sociáveis, e eles também, né? O isolamento por si só já causa uma série de alterações emocionais, né? Então, pós-Covid, principalmente pessoas que perderam membros familiares, então a gente já sabe também que transtorno de estresse pós-traumático já tem ocorrido, né? Somente com familiares que perderam pessoas queridas, né? Então, fica aí um aumento também de doenças relacionadas ao estresse, tá? Então, vai depender muito, né, de como as pessoas lidam. Então, nesse momento, eu acho que é bastante importante a gente manter o foco na nossa saúde mental, porque mesmo em isolamento é possível, né, a gente tomar um solzinho, a gente ver uma planta, conversar com um amigo virtualmente, fazer uns abdominais em casa, uma atividade física, né, uma comida saudável. Não que seja fácil, mas a gente tem que tentar, né, pensar nisso. Isso ajuda muito, com certeza ajuda muito, né? Então vamos aguardar aí o que vai acontecer nos próximos anos, né, pós-Covid, né? Eu espero que nós nos tornemos mais resilientes também. Aquela assim que sempre tenta ver algo bom no meio da diversidade, né? Mas esse tem que ser o caminho, né? A gente tem que optar em ter uma mente bem otimista sempre, né? Essa é uma solução também. Certo. Agora, passando aqui para uma outra questão, na sua opinião, né, algo mais especulatório, você entende que a terapia farmacológica, com remédio, mesmo medicação, é sempre a melhor opção de tratamento para o diabetes e para os transtornos mentais, né? Eu pergunto isso porque eu acho que a gente é a geração que mais confiou, né, nas medicações,
na farmacologia, isso muitas vezes não é o melhor caminho, né? Você pensa assim que alteração de hábitos, melhora na qualidade de vida também pode ajudar no tratamento, além da medicação? Olha, a medicação, a terapia farmacológica, ela é fundamental quando há um diagnóstico correto. Tá? O que eu tenho visto e acho que é preocupante é o diagnóstico incorreto, são pacientes induzindo médicos a acreditarem que a pessoa tem determinada doença sem ela realmente ter. São tantas as questões, né? Eu acho que as pessoas hoje querem soluções muito fáceis. E também, às vezes, a geração nova, eu percebo uma certa dificuldade de lidar com desafios, de lidar com tristezas, achando que isso não é normal. É normal a gente ficar triste, é normal ficar um dia sem dormir, é normal ficar a vida inteira com dificuldade de dormir. Eu tenho uma luta com sono muito grande, nem por isso eu quero tomar medicação, porque eu sei que se eu tomar uma medicação para dormir, um benzodiazepínico, isso pode precipitar uma dependência minha, e vai virando uma situação, né? O medicamento pode acabar te controlando de uma forma tal, né, que é bastante complicado. Tem vários efeitos adversos associados a isso. Então, assim, eu diria que a terapia farmacológica ela é importante em situação no qual há uma real necessidade disso, mas sempre é importante a gente ressaltar a psicoterapia, principalmente quando a gente fala em psicopatologia, e mudança de hábitos, né? A gente hoje está numa geração muito tecnológica e a gente sabe que muitos hábitos que são super importantes para a higiene mental, eles estão sendo menosprezados ou deixados de lado. E como a gente é a geração da informação tudo rápida, a gente também quer resolver nossa tristeza rápido. E daqui a pouco nós seremos uma geração que se alimenta de medicação, né? E não de hábitos saudáveis. Então, essa questão aí, ela faz a gente pensar um pouco e escolher, né? Que tipo de pessoa a gente quer ser. Ou que tipo de qualidade de vida você quer ter. Então, pense em você daqui 20 anos. Quero ser uma pessoa que esteja bem com o meu corpo, com a minha mente, que aprenda a lidar com a vida de uma maneira sadia, ou você é uma pessoa totalmente monopolizada pelos medicamentos, uma pessoa que vai desenvolver um retardo mental, né, que vai ter uma série de sequelas no seu fígado, que é um órgão importantíssimo na metabolização de drogas, e muitas doenças que podem vir, né, do abuso da medicação, né, inapropriado. Então, assim, vamos deixar a farmacoterapia para quando ela realmente for necessária. Né? Então, essa é a minha opinião. Né? Conheço, tem casos na família de pessoas que fazem um abuso de medicação, né? Por erro médico ou por ignorância, enfim, são várias as questões aí colocadas. Deve ser difícil para o médico, né? O paciente vai lá, reclama, fala, quer uma solução. Se aquele médico não der essa solução, ele vai, então sim, vai muito da conscientização. E aí eu volto na questão, por isso a importância da gente estudar, de ter conhecimento, né? Porque se a gente traz isso para a sociedade, futuramente nós teremos pessoas pensando de uma outra maneira. Então há uma necessidade urgente mesmo de educação no nosso país em vários aspectos, né? Certo, professora. Agora, nossa última questão, né, desse bloco de perguntas mais acadêmicas e tal. Novamente, quero saber um pouco da sua opinião, uma coisa mais especulativa, né? Você pensa que a ciência, por si só, ela vai conseguir gerar um arcabouço aí de conhecimento que é suficiente para diminuir a incidência do diabetes, diminuir a gravidade do diabetes, diminuir a incidência dos transtornos mentais, a gravidade dos transtornos mentais aqui no Brasil? Porque a gente está num momento hoje que a gente está vendo que, por exemplo, na pandemia, né, a ciência está encontrando saídas, está encontrando vacina e tudo mais, mas isso não está bastando para mudar a realidade dessas doenças, né? A gente tem uma questão social, uma questão política bastante complexa aqui no Brasil. Então, você acha que a ciência por si só vai conseguir tratar desses problemas? Ou a gente, durante esse processo de
diminuir a incidência dessas doenças, a gente vai precisar de mudança social, mudança política no país. Como que você pensa nessa realidade dentro do diabetes, dentro dos transtornos mentais? Olha, Gabriel, você já deu a deixa, né? A ciência por si só, infelizmente, a gente não consegue, né? A gente não consegue diminuir a incidência de doença nenhuma, nada. A gente só esclarece, tá? Aprofunda, expõe, é isso. Vai depender das autoridades da sociedade acreditar nisso ou se apropriar disso, né, para que haja realmente uma mudança efetiva, né? Porque assim, a ciência existe há muito tempo. A gente, né, por exemplo, agora nesse momento da vacina, tudo, tantas dúvidas e medos, né? Nós temos vacina já há muitos anos. Por que tantas dúvidas e medo na sociedade? Por falta de conhecimento e educação. Isso é a prova viva de que a ciência não resolve nada. Se a população, se a sociedade, se os nossos líderes não reconhecerem a importância da ciência, né, a sociedade não vai reconhecer também. Então, é por isso que a nossa obrigação, né, como eleitores, a gente manter essa atenção, né? Que tipo de governador, que tipo de presidente que você quer para o seu país? Pessoas que valorizam a educação, o conhecimento, porque a gente sabe que se forem pessoas com essa visão, há uma chance maior da gente ter uma sociedade menos ignorante. E com isso, diminuindo a ignorância, aumentando o nível de conhecimento, de educação, a ciência pode se tornar realmente efetiva, né, transformando a sociedade, porque aí vai ter uma conversa muito direta e respeitosa, né? Nós não somos respeitados, os cientistas, pelo menos aqui no nosso país, no momento atual, há muito incredulidade, né? E uma base muito fraca do reconhecimento da importância da ciência. Eu fico realmente intrigada, porque se nós estamos vivos, se tem medicação, é graças à ciência, né? Ciência salva vidas. Né? Então, problemas, tantas doenças, né? Tanta medicação. De onde vieram esses medicamentos? Eles não vieram da cegonha. Eles vieram do laboratório, da pesquisa, da ciência. Então, a gente precisa ter uma sociedade que acredite nisso, porque aí sim nós vamos diminuir a incidência de diabetes. Por exemplo, diabetes mellitus 2 é uma doença que a gente pode evitar. Olha que incrível! Esse é um excelente exemplo. E a ciência já não... Então, assim, se a sociedade acreditasse na ciência, ia procurar informações corretas, ia ver que ele pode evitar o diabetes tipo 2, com atividade física, sabe? Então, infelizmente, né, a ciência sempre vai existir. Se isso vai transformar ou não, vai depender de mudanças realmente na sociedade, mudanças públicas, políticas. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Perfeito, professora. Muito boa a entrevista. Gostaria de agradecer aqui a sua participação, ter sido a primeira professora a aceitar, né, o nosso convite. Achei muito bom. Teve várias coisas aqui durante a tua fala que eu não sabia. Fiquei bastante impressionado com esses conhecimentos que a gente já tem sobre diabetes, outras doenças, né? E gostaria de falar para a senhora, tá um espaço aberto aqui, se quiser deixar algumas considerações finais. Espaço todo seu. Agradeço, Gabriel, foi um prazer esse momento com vocês. Achei que também gostei muito de esclarecer algumas coisas, né? E só dizer que estou sempre ali no Centro Politécnico, no Departamento de Farmacologia, me disponho aí para vocês, para aqueles que ouvirem, que tiverem interesse, né? Só escrever, se vocês entrarem na página da nossa universidade, Departamento de Farmacologia, lá tem os e-mails de todos os professores. Vocês conseguem acessar as linhas de pesquisa, né, caso tenha interesse, e nós estaremos sempre abertos aqui para vocês, para qualquer pessoa, para esclarecer. Tá? Então, era isso que eu queria deixar. E pedir que vocês se cuidem e que tenham aí um bom restinho de semana.
Perfeito, um abraço aqui, né, em nome da Liga toda para a senhora. E até uma próxima oportunidade. Tomara que a gente tenha mais opções aí de debate.